vamos com o nosso quadro Diário de Obras, com a presença do Fernando Figueiredo. Hoje o tema que ele escolheu para debater com a gente é uma avaliação dos para-raios aqui da cidade de Cajazeiras. Você pode achar que é uma coisa boba, um para-raio, não dou nem atenção a para-raio, mas eles são importantíssimos dentro de uma zona urbana e também até rural. O meu querido Fernando, bom dia, seja bem-vindo a mais um quadro Diário de Obras. Bom dia, Conrado, bom dia a todos que estão assistindo, né, no TV Diário do Sertão. E mais uma vez é uma satisfação estar aqui para debater e falar sobre as obras e sobre a engenharia. Muito bem. O pessoal não dá muita importância aos para-raios, né? Aquela coisa toda. Eu acho que a maioria das pessoas nem sabe que tem para-raio hoje na cidade. Mas a colocação de para-raios é essencial e obrigatório em certos prédios daqui da cidade, Fernando? Sim, e esse tema especificamente é um dos grandes problemas da engenharia que as obras enfrentam, que é a prevenção. Obviamente que ninguém vai esperar acontecer para fazer. Só que, geralmente, as pessoas dispensam isso por aquela frase clichê, né? Que como é longe, você acha que perto de você nunca vai acontecer, que é algo raro. Acontece isso tanto na prevenção dos raios, né? De descargas atmosféricas, quanto também acontece isso, prevenção a incêndio, por exemplo. São temas, como são de prevenção, acontece bastante essa negligência com relação aos aparatos que combatem isso. Com relação à sua pergunta, é bem comum, de fato, as pessoas deixarem de fazer os serviços de proteção, né, que a gente chama de SPDA, que é um sistema de proteção contra descargas atmosféricas, mas são necessários. E tem alguns parâmetros técnicos para isso, né? Principalmente em áreas isoladas, áreas muito grandes, que a gente leva em conta em torno de 1.500 metros quadrados. Então, são necessários, são obrigatórios fazer o sistema de para-raio. A cada 1.500 metros? Isso, prédios com 1.500 metros quadrados ou mais de área. Isso daí equivale a um prédio mais ou menos de 50 por 30 de área, 50 metros por 30 de comprimento, e também para edifícios com mais de 20 metros de altura, equivalente aproximadamente a 5, 6 andares. Então, nesses casos, é obrigatório o uso de para-raio, mas também em locais, você falou de zona rural, em locais afastados, locais isolados, é ideal que se tenha esses aspectos, tanto que há muitos relatos de pessoas que moram em zona rural e que conhecem ou ficaram perto de situações dessas de descargas elétricas e que é muito perigoso. Para você ter ideia, no Brasil morre em torno de 100, 110 pessoas por ano de descargas elétricas. Você acha que tem muitos para-raios na cidade ou que às vezes está carente? Os prédios que estão dentro desse padrão que deve ser colocado para-raio? Não só Cajazeiras, mas o Brasil todo, como eu falei antes, negligencia um pouco esses sistemas de prevenção. Geralmente é assim que a gente faz, né? Infelizmente, espera não. Ocorre um desastre muito grande, aí começa a vir normas, exigências, etc. Mas no aspecto de Cajazeiras, nós estamos muito inferior ao necessário. Como eu disse, em zonas isoladas, principalmente, áreas grandes, edifícios altos, é necessário o sistema de proteção e, principalmente, os que têm precisam fazer a manutenção desse sistema regularmente. Ô Fernando, eu creio que não é a área da engenharia civil, mas me veio essa pergunta agora. Você tem alguma informação que nos norteie se, por exemplo, Cajazeiras está dentro de uma área de incidência de raios? Sim, está sim. E a área de engenharia civil também esses aspectos, né? É porque a engenharia civil, ela engloba vários temas, né? Associa com várias áreas de disciplinas. Então, esse tema especificamente é uma expertise dos nossos colegas, né, os engenheiros eletricistas, mas as descargas elétricas, e cabe aqui um parênteses para explicar como é que isso ocorre, né, são nuvens carregadas que são eletricamente, né, carregadas de forma negativa e se atraem com
o polo positivo que tem aqui no solo. Então, há essas descargas elétricas e aqui na nossa região, especificamente, é fácil de entender por que a incorrência de descargas elétricas, de raios é tão alta, porque nós temos frequentemente chuvas torrenciais, que em termos gerais, em termos didáticos, são chuvas muito fortes, chuvas de 100, de 130 milímetros, que todo ano, no período chuvoso, nós temos aqui. Então, essas chuvas torrenciais, elas têm uma carga muito alta, elas são nuvens pesadas, são nuvens densas, e dá para perceber quando está chovendo, a gente olha para o céu. Então, quando você tem uma região que tem esse tipo de situação, chuvas muito densas, com nuvens também carregadas, há um indício de maior quantidade de raios. Então, nossa região tem esses aspectos, essas características, que inclusive daria até um outro programa para explicar sobre o porquê nós temos essa característica, muito devido à influência do mar e também à Serra da Borborema, que impede que nuvens leves passem para o sertão. Então, o sol vai conseguir passar para cá, geralmente, as nuvens mais carregadas. Interessante. Tem algum órgão que fiscalize se esses para-raios estão adequados e funcionando? Tem sim. Tem uns órgãos estaduais, juntos com a ESA. Nós temos faculdades de meteorologia muito boas em Campina e em João Pessoa, que determinam esses padrões, que preveem essas situações e, claro, que junto com todas as engenharias, né, alertam a sociedade, a população, para fazer os seus sistemas de prevenção e, claro, não esperar acontecer para se preocupar. Maravilha. Fernando, mais alguma coisa sobre o assunto? Sim, então sim. Justamente essas características, né, que as pessoas procurem entender como é que esse sistema funciona. Quem não tem, procure um especialista para saber se a sua casa, a sua residência, o seu trabalho precisa, como eu disse, em áreas isoladas, áreas a partir de 20 metros, uma área muito grande também precisa, e principalmente, quem já tem o sistema, procure ver também um profissional para fazer a manutenção, que tão importante quanto constituir um sistema de prevenção é a manutenção de tê-la. Maravilha. Conversamos com o engenheiro Fernando Figueiredo, ele que participa às quintas-feiras com o quadro Diário de Obras. Fernando, obrigado. Você está presente nas redes sociais, quais são? Estou sim. Eu que agradeço a presença aqui de todas as quintas, né? É uma satisfação. E eu uso basicamente duas redes sociais, que é o Instagram, onde você coloca lá Fernando Figueiredo, com S, Figueiredos, que é de Souza, e também no YouTube, que é meu nome, Fernando Figueiredo, mas é um pouco dificultoso de achar no YouTube, é mais fácil você colocar o nome do vídeo. Então você coloca aí como o Brasil abandonou as ferrovias, que você vai, além de um vídeo muito interessante, você se inscreve lá no canal e me acompanha, que toda semana tem novidades. Já vou fazer uma pergunta que já fica para a próxima semana. Ainda é viável as ferrovias no Brasil? É viável. Não é viável recuperar as que já tem, porque é outro sistema métrico, né, de construção, mas em algumas localidades as ferrovias é sem dúvida um meio de transporte, um modal extremamente importante, tanto para o Brasil quanto para qualquer lugar do mundo. Vamos trazer esse assunto próxima quinta? Vamos sim, será uma satisfação. Um abraço, Fernando. Não, você ia falar mais alguma coisa? Sim, inclusive essa é uma das minhas expertises, né? No meu campo de estudo, então vai ser muito bom.